paz do Senhor Jesus, prezados irmãos e irmãs em Cristo. Louvo a Deus por mais essa rica oportunidade de poder ministrar a aula da Escola Dominical. Eu sou o professor Johnny, congrego na Igreja Assembleia de Deus em Vila Auer. Nosso dirigente é o pastor Marcos Romano e o nosso pastor presidente é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Como vocês bem sabem, nós estamos apenas com a aula online, né? Esperamos, com a graça de Deus, daqui a alguns domingos, poder voltar à aula presencial. Mas, enquanto isso, usamos essa plataforma digital, né, que o Senhor nos proporciona para poder ensinar e aprender a sua palavra. Então, te convido a compartilhar essa aula, a convidar outros também a poder assistir, né? Divulgue, participe da EBD online, para que possamos crescer junto na graça e no conhecimento. Eu te convido neste momento a orar juntamente comigo para darmos continuidade na aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por mais essa oportunidade, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Senhor, eu quero pedir também que abençoe a todos aqueles que vão assistir, vão participar. Senhor, abençoa para a glória do teu nome. Assim oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a aula que vamos ministrar essa manhã é a aula 10, que tem por tema o ministério de mestre ou doutor. O texto áureo diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que é-nos dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6 e 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são, por ele, chamados para edificar a Igreja de Cristo. Aqueles que são chamados por Deus para ensinar têm a incumbência, têm o chamado de edificar a Igreja de Cristo. Antes de dar continuidade, vamos entender melhor o significado de mestre e doutor. Segundo o dicionário bíblico Almeida, a palavra mestre e doutor na Bíblia significa professor, instrutor, ensinador, mestre da lei e mestre da igreja. Se você vai ler as referências bíblicas desta lição, você vai perceber que em algumas passagens é utilizada a palavra mestre e outras em doutor. Por quê? Porque elas têm o mesmo significado dentro do contexto bíblico. Mas, diferente da academia de ensino secular, onde nós temos a graduação, especialização, mestrado e aí sim, galga-se mais um andar, doutorado, no contexto bíblico, a palavra mestre e doutor tem o mesmo significado. Como disse, diferente da academia secular, né? Que mestre é uma graduação e doutorado está acima, tá certo? Dando continuidade, então, é necessário mestre e doutor na igreja? Bem, eu gostaria de estar numa aula presencial para fazer essa pergunta para você, para ouvir a tua voz. Mas como não posso, então eu vou ficar aqui imaginando. Será que você falou sim? Não? Talvez? E aí? Enquanto você pensa, eu vou te dar a minha resposta, tá bom? O ensino na igreja é de vital importância para o crescimento e desenvolvimento dos salvos em Cristo. Juntamente com os demais dons ministeriais, proporcionam o crescimento na graça e no conhecimento. Então, a minha resposta é sim. É necessário mestres, doutores, professores, ensinadores, educadores, instrutores, como você queira chamar. É importante, é de vital importância para a edificação, dos santos, para o crescimento da igreja. Porque a igreja necessita de aprendizado, conhecimento da palavra do Senhor. Então, sim, é necessário termos mestres, doutores, ensinadores na igreja. Na introdução, diz assim: tão importante é a função do mestre na igreja que
Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Como já lemos em Romanos 12, 7, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, só aqui nós podemos entender que todo mestre deve se esmerar no ensino da palavra de Deus. Todo professor, todo doutor, todo instrutor, todo educador deve o quê? Ensinar com esmero, com dedicação, com realmente entendendo aquilo que está falando. Em Timóteo, 1 Timóteo 4,13, diz assim a palavra do Senhor: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, o ensino na igreja não é pontual, só hoje, só amanhã, só um período. Não, vamos parar por conta da pandemia, né? Não precisamos mais de ensino. Não, pelo contrário. Necessitamos de ensino todo o tempo. Todo o tempo. Né? E louvamos a Deus por essa plataforma, pela condição que temos de poder ensinar e aprender a palavra dele através da internet, através dos recursos que estão sendo disponibilizados para nós. Então, o estudo da palavra de Deus deve persistir, ou seja, ser contínuo, né? Ininterrupto. Mas, irmão, nós estamos tendo aqui a pandemia, não pode parar. Mas, irmão, veja bem, fica difícil, não pode ir. Não pode parar. A palavra do Senhor o ensino da palavra do Senhor deve ser constante. Viu? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mestre por excelência. De quem que eu estou falando? Sim, do mestre Jesus, o mestre da Galileia. No ministério terreno de Jesus, seus sermões, ensinos, discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. O ensino de Jesus alcançava as pessoas que ouviam. Não era apenas palavras ao vento ou uma palavra superficial, não. Eram palavras que transformavam vidas, viu? Que enchiam, que davam significado. O ensino de Jesus tinha didática. Ele falava de uma forma que o povo entendia, usava parábolas, falava aquilo que o povo de fato ia compreender. Jesus, sendo um mestre, descia ao nível de todos, para que todos entendessem aquilo que ele estava ensinando. Ele conhecia a matéria que ensinava. Ele dominava a matéria, viu? Conhecia sobre tudo. Sabia o público que estava ouvindo, conhecia seus alunos. Ele ensinava de forma clara, não ficava dúvidas. Então, por isso, o ensino de Jesus era extraordinário e sim, transformava vidas e pessoas, e todos que ouviam ficavam admirados. Para cada ouvinte, uma forma de ensinar. Quando ele estava falando com a multidão, ele falava de um jeito, ele usava parábolas, ele usava ensinos, de forma que a multidão pudesse compreender o ensinamento dele. Quando ele estava falando com os discípulos, a palavra era um pouquinho mais forte. Por quê? Porque eles precisavam entender, eles precisavam aprender. Era necessário falar um pouquinho mais firme com eles. Também os fariseus e outros também tinham uma palavra para eles, viu? Então, para cada grupo, cada ouvinte, Jesus tinha uma forma específica de falar, para que todos pudessem entender a sua mensagem.
E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 4, verso 23. Diferente dos escribas, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Por que Jesus se destacava em relação aos escribas? Porque os ensinos dos escribas não estavam mais surtindo efeito. As pessoas olhavam para eles e viam que eles falavam uma coisa, mas ensinava outra. Ele fazia uma coisa, mas era diferente do que eles falavam. Jesus não. Jesus ensinava o que vivia e vivia o que ensinava. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 28 e 29. O mestre divino. Jesus foi chamado de mestre no Novo Testamento por aproximadamente 45 vezes. E aqui nós vamos ver uma passagem muito interessante. Nicodemos, um mestre da lei, reconheceu em Jesus um personagem incomum no seu tempo. Este, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João capítulo 3, verso 2. Veja que até o mestre da lei chamou a atenção, os ensinos de Jesus. E ele foi de noite falar com o Senhor. E chegando lá, o Senhor conversou com ele e teve ali um diálogo também que impactou a sua vida. Ele, sendo um mestre da lei, foi falar com o Senhor, reconhecendo já que o Senhor de fato era mestre e não era qualquer mestre. Era um mestre vindo de Deus, porque só quem estava com Deus ou que o Senhor fora com ele é que podia fazer o que Jesus estava fazendo. Ele reconheceu de fato o ministério de Jesus. O mestre da humildade. Aqui Jesus nos dá uma lição extraordinária, irmãos. Aqueles que eram considerados mestres naquela época, eles estavam, digamos, num degrau acima. Eram pessoas notáveis, pessoas que se destacavam. Então, quando Jesus ele levanta-se, tira as vestes e toma uma toalha, cingindo-se, e depois coloca água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, aquilo chama a atenção de todos que estavam ali. Mas como? Ele, sendo um mestre, fazer isso? Era algo inimaginável. Ninguém podia pensar sobre tudo, menos isso. E esta passagem me chama muito a atenção. Por quê? Porque Jesus deu vários ensinamentos, viu? Várias orientações, mas esta em especial, ele não só verbalizou, ele falou e mostrou. Por que Jesus mostrou? Porque Jesus queria nos dar uma lição de humildade. Ele, sendo mestre, sendo rabi, ele estava lavando os pés dos discípulos. Então, os discípulos não tinham problema nenhum em lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, falando assim, não tem ninguém que é maior, não tem ninguém que é menor. Então, se eu estou fazendo, vocês também podem fazer. E esta palavra se aplica aos nossos dias. O mestre da humildade nos dá uma lição extraordinária de humildade nos dias atuais. Viu? Onde não tem aquele que é maior, aquele que é menor. Tem aquele que é servo, e pode lavar os pés uns dos outros, ter essa parcela de humildade
reconhecer essa vocação e principalmente entender esse processo. O ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Jesus é exemplo de humildade, principalmente neste caso, né, nesse texto onde ele lava os pés dos discípulos, mas também é exemplo de acessibilidade. Todas as pessoas que queriam podiam chegar até Jesus, né? Todas as pessoas. Veja, as crianças, certa vez, queriam chegar e o Senhor falou: deixai vir a mim. Pessoas que estavam à margem e tudo mais, ele deixava. Jesus também era exemplo de inclusão, né? Veja que a mulher do fluxo de sangue estava à margem, porque tinha que ficar fora do arraial. Os doentes também, leprosos, né? Os cegos estavam à margem do caminho. Os publicanos também eram mal vistos por todo o povo. As mulheres também eram tratadas de forma diferente. Mas todos esses grupos, Jesus permitiu que chegasse até ele, conversasse, e todos eles saíram com a palavra do Mestre. Jesus é exemplo de humildade, Jesus é exemplo de acessibilidade, Jesus é exemplo de inclusão. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que no início da igreja, neste texto, a palavra que se destaca é ensinar, né? Jesus, antes de ascender ao céu, deixou uma ordenança. Ali é imperativo: ide, ou seja, faça. Não deixe de fazer, faça. Ensinar. Todos. E o que deve ensinar? A guardar todas as coisas que vos tenho mandado. É uma ação necessária e deve ser contínua. Viu? Fazer discípulos, ensinar a palavra é contínuo. Não é hoje, não é só amanhã, não. É desde o início. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre e doutor. Qual é a função do doutor ou mestre, ou ensinador ou professor? Aperfeiçoamento, edificação e crescimento por meio do ensino da palavra de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja ela vai crescer, ela vai se desenvolver através do ensino. Porque a palavra do Senhor diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. Mas o povo que é instruído na palavra, o povo que é ensinado na palavra do Senhor, o povo que tem um crescimento, um ensino contínuo da palavra, esse povo, ele está atento. Ele sabe discernir o certo do errado. Esse povo, ele cresce na graça e no conhecimento. Vale destacar que é um dom ministerial dado por Deus. Então, o que quer dizer isso? Bem, como é um dom dado por Deus, será que eu preciso estudar então?
Será que eu preciso ir na escola dominical? Será que eu preciso frequentar, fazer um curso teológico? Sim, Deus chamou alguns para ser mestres, doutores na sua casa. Mas é necessário que estes também se desenvolvam. Desenvolvam o seu dom. Veja, aquele que tem o chamado para tocar um instrumento, ele também tem que desenvolver, tem que aprender música. Eu já ouvi testemunho de pessoas que estudam 1, 2, 3 horas por dia, às vezes até mais. Aqueles que cantam também tem que fazer aula de canto, tem que ensaiar os hinos para poder ficar bonito na hora de cantar na igreja. O pregador também deve se esmerar, estudar a palavra do Senhor, ter conhecimento geral, estudar outros cursos, homilética, hermenêutica. O professor, ou doutor, ou mestre, deve também crescer na graça, no conhecimento, através do estudo da palavra, a escola dominical, cursos teológicos. Tudo que puder fazer, que tiver ao seu alcance, deve estudar. E eu sempre falo para meus alunos no Sinai: tudo que você puder estudar, estude. Porque quando Deus for te usar, Ele vai usar tudo que você tem. Irmão, só tenho a escola dominical. Ele vai te usar com o conhecimento que você tem da escola dominical. Irmão, eu tenho um curso básico. Ele vai te usar com o conhecimento que você tem do curso básico. Você tem um curso teológico de médio ou uma graduação, ele vai usar da mesma forma, viu? Então, você que é vocacionado por Deus, você que tem o chamado para ensinar, para ministrar a palavra através do ensino, viu? Na escola dominical, onde for, estude, se prepare e se coloque à disposição do mestre, viu? Porque neste contexto também se aplica a palavra que a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. O dom ministerial de mestre e doutor é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Como já falamos anteriormente, é o próprio Senhor que dá. Mas isso não isenta a pessoa de poder estudar, viu? De fazer também a sua parte, né? De ter a sua formação intelectual, tá? Então, durante muito tempo, né, as pessoas achavam que não precisavam estudar, que não era necessário, né, fazer faculdade secular, fazer faculdade teológica. É necessário sim, viu? Você que tem o chamado de mestre, doutor, é importante você se esmerar, você estudar a palavra, você se capacitar também no estudo, viu? Teológico. É importante. Por quê? Porque quanto mais você se dedicar, você tiver conhecimento, mais Deus vai te usar. Mas, irmão, e se a pessoa não tem condições, não pode, não? Se a pessoa tem o chamado, tem o dom ministerial de mestre e doutor, Deus vai usar. Deus vai usar. Porque Ele deu o dom e não é para a pessoa ficar com ele guardado. É para uso na igreja. Mas se ela pode, ela deve se esmerar no estudo da palavra, no conhecimento teológico, viu? Isso é importante também. Não podemos ignorar essa realidade. Ah, não, Deus vai dar o dom, então eu não preciso. Não, precisa sim, todos nós precisamos. Viu? A quem muito é dado, também muito é cobrado. A doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos, capítulo 2, versos 42 e 43.
A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo. Então, eu vou parafrasear aqui o texto que eu acabei de ler. E perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em outras palavras, perseveravam nos ensinos que os mestres, que os doutores, que os educadores, que os ensinadores lhe davam. Então, o dom ministerial de doutor e mestre está na igreja desde o início, viu? E deve continuar. Por quê? Porque enquanto houver doutrina, houver o ensinamento da palavra, o que acontece? O povo cresce na graça, no conhecimento e a corrupção ela é menor. Agora, se não houver o ensinamento da palavra, se não houver quem ensine, aí sim, há um risco muito grande. Como diz o texto, o meu povo peca por falta de conhecimento. Então é necessário trazer o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento genuíno, bíblico, viu? Verdadeiro da palavra do Senhor. Por quê? Existem outros? Sim, existem os falsos mestres, existem os falsos ensinos, mas a palavra do Senhor na sua casa deve se ter o ensino genuíno, bíblico, cristocêntrico, viu? Que vai trazer a bênção de Deus sobre cada um que receber e da igreja como um todo. Um ensino persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram integrantes do colégio apostólico, que é os apóstolos. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. Atos capítulo 5, verso 42. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, verso 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar, levantou doutores na igreja de Antioquia. Igualmente deseja levantar mestres nos dias atuais em nossas igrejas. Você, caro professor, mestre, de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, de curso teológico, Deus nos chamou para esta obra. É uma obra árdua, é um serviço árduo, muitas vezes não visto por muitos. Por quê? Está nas salas, né? Alguém pode até pensar, mas isso ensinar criança, né? Isso não é criancinha ou adolescente, será que eles vão aprender? Será que eles estão dando importância? É plantar uma semente, viu? A nossa parte é plantar a semente, certo? E o Senhor é que vai dar o crescimento daquela semente no tempo oportuno. Então, que Deus abençoe e que o Senhor levante nas nossas igrejas, na igreja do século XXI, homens e mulheres comprometidos com o ensino da palavra, doutores, viu? Mestres, para ensinar, para dar continuidade a este trabalho que iniciou lá na igreja primitiva e não deve parar, viu? Não pode parar. Então, fica aqui a minha palavra de incentivo a você, para nós, para mim, porque o nome do Senhor será glorificado, viu?
E a cada um, uns foram chamados para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos e outros para doutores. E se essa palavra se aplica a você, Deus está falando com você. Você deve se colocar à disposição para aprender mais e para poder ensinar também. Colocar em prática o dom que Deus te deu. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, que nos dias atuais, que na igreja do século XXI, as igrejas também tenham os doutores Barnabé, Simeão, e o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado. É importante compreender, entender, aceitar, mas também colocar em prática o dom que Deus nos deu. E cada um que recebe, faça aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Então fica aí a minha palavra para todos os professores, mestres, doutores. O Senhor irá lhe abençoar e através da sua vida abençoará outros também. Seguindo adiante, uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia. Sim, por isso, como eu falei há pouco, você que foi chamado, você que foi vocacionado pelo Senhor, se apresente para ensinar, para desenvolver o dom que há em ti, o dom ministerial do ensino ou de mestre. Viu? Deus concedeu à igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Como eu acabei de falar, é necessário também fazer cursos, também escola dominical, estudo da palavra, enfim, todo o processo. Não é porque a pessoa tem o dom de ensino que a pessoa agora não precisa mais. Pelo contrário, ela precisa sim estudar mais, para poder também ter mais o que dizer, ter mais como ensinar, ter mais o que falar. Então, fica aí a nossa palavra de incentivo mais uma vez. E é verdade, nem todos têm a vocação. Então, se a pessoa tem, deve desenvolver. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Vivemos dias, vivemos momentos que é importante falar a palavra de Deus genuína, bíblica, viu? Por quê? Porque existem os falsos mestres? Sim. Existem os falsos ensinos? Sim. E eles podem atrapalhar a vida dos irmãos, das irmãs, da igreja? Sim. Por isso é necessário falar a palavra verdadeira, a palavra genuína, bíblica, viu? Sem muitos rodeios. Objetiva, direta, mas bíblica. Com preparo, com esmero. Por quê? Porque quando não há preparo nem esmero, aí há o quê? Há uma superficialidade bíblica, ou seja, não se aprofunda, e também há a infantilidade espiritual. E dá margem às astúcias dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Nossa igreja, a igreja do século XXI, deve combater, como em todo tempo
da história da igreja, nós também devemos combater os falsos mestres, os falsos ensinos, as mensagens superficiais. Devemos falar, devemos aprender, devemos ensinar a palavra bíblica genuína, viu? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Irmãos, quando se fala a verdade, quando se ensina a palavra genuína, quando se fala aquilo que é a palavra bíblica, os falsos mestres, os falsos ensinos, as heresias, elas caem por terra por si só. Por isso é importante o esmero para com o ensino da palavra do Senhor. Por isso que é importante que tenha pessoas comprometidas com esse ministério. Por quê? Porque uma vez que se prega a verdade, uma vez que se prega a genuína palavra do Senhor, aquilo que não é genuíno cai por terra. Ela sozinha se desmancha. Mas, quando não há a palavra verdadeira, quando não há quem pregue a palavra genuína, a heresia, os falsos mestres tomam lugar, tomam conta e trazem grande prejuízo para a Igreja de Cristo. Por isso, é importante que haja dedicação, que aqueles que têm um dom, que se coloquem à disposição do ministério para ensinar, para falar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma necessidade urgente da igreja. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano, pelos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, verso 14. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias 4, 6. Quando o povo não tem o conhecimento verdadeiro, genuíno, bíblico, traz grande prejuízo. Quando o povo não tem o conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor, aceita as heresias, os falsos ensinos, e tudo vai passando tranquilamente. Mas a igreja que é vacinada com a palavra da verdade, a igreja que recebe a palavra genuína, a igreja que come a palavra verdadeira, esta igreja, ela não aceita qualquer coisa. Essa igreja, ela é vacinada. E vem os falsos mestres, vem os falsos ensinos, vem as heresias, elas batem ali e caem por terra. Não, a palavra do Senhor não diz assim. Não, essa palavra está diferente. Não, esse fogo é bem estranho mesmo. E por aí vai. Por isso é importante, viu? Que haja ensino, que haja dedicação. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Na realidade, é o oposto. O discipulado inicia quando essa pessoa vai se preparar para o batismo, mas ele vai acompanhar a vida inteira. Na realidade, quer sejamos professores ou alunos, todos nós estamos aprendendo, estamos num processo de discipulado, viu? É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Ou seja, quer seja quem está aprendendo, quer seja está ensinando, está todos no mesmo barco, aprendendo todo o tempo. E é uma realidade, meu irmão. É uma realidade.
O professor, o educador, para poder ensinar, ele tem que estudar, tem que aprender, viu? Para depois poder ensinar. E esse ensino, e esse aprendizado, para nós, ele é cíclico, ou seja, constante, não para, viu? É contínuo. Por isso é importante o estudo. Requisitos necessários ao mestre ou aquele que é chamado para o ensino. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com um dom ministerial de mestre em nossa época, ou seja, entender qual é o processo aí, qual é as pessoas aí que têm, né, a vocação para este chamado. Número 1, salvo em Cristo. Este é o precedente principal e primário. Tem que ser cristão, tem que ser salvo em Cristo Jesus. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica, ou seja, tem que entender que de fato é salvo em Cristo. O hábito de ler, como ensinaremos se não lemos? O hábito de leitura era levado a sério no ministério apostólico, né, ou do apóstolo Paulo. Tá? Infelizmente, a cultura no nosso país é que não se lê tanto como deveria, né? As pessoas leem muito pouco, né? E as estatísticas mostram que o texto bíblico é bem menos lido nos dias atuais do que em épocas anteriores. Preparo intelectual. O mestre deve compreender o mundo da Bíblia, questões culturais, linguísticas, né? O professor, o mestre, né, na qualidade na condição de aluno para aprender, ele deve se valer também de uma biblioteca, né? Ele vai estudar a palavra de Deus, mas deve também ter ali alguns livros de apoio que lhe dê condições, né, de entender todas as questões culturais, linguísticas, né, geográficas e por aí segue-se, né, sobre o mundo bíblico. Isso é importante, realmente, né, ter esse conhecimento, né? Um coração em chamas. O vocacionado utilize os avanços da ciência bíblica para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Em outras palavras, ele vai usar todos os recursos possíveis, viu? Sejam eles didáticos, sejam eles literatura, seja os recursos tecnológicos, tudo será utilizado para ensinamento, pregação da palavra do Senhor, na força do Espírito Santo. Ou seja, tudo que ele tiver, todo aparato que ele tiver, toda a estrutura que se tiver, é em prol do ensino da palavra de Deus. Esses requisitos são necessários para aqueles que são chamados mestres, ensinadores, doutores, professores, pessoas que têm o comprometimento com o ensino da palavra do Senhor, pessoas que têm um chamado para este ministério, pessoas que têm uma vida comprometida nesse aspecto. Como já lemos, uns foram chamados para ser apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores, e hoje nós estamos falando do mestre e doutor. Então, se você tem o chamado para ser mestre, para ser doutor, para ser professor, receba essa palavra em nome de Jesus, viu? Receba essa palavra e, olha, continue convicto que Deus te chamou para esta obra. Em muitos momentos, né, as pessoas pensam em desistir por vários motivos. Mas o importante é perseverar. Perseverar. Porque Deus vai abençoar o vosso trabalho. A palavra do Senhor diz que o vosso trabalho não é vão. Tudo que está se ensinando, tudo que está sendo pregado, ensinado,
seja para uma criancinha bem pequenininha, ou seja para um ancião. Tudo isso tem um valor singular e só a eternidade vai revelar. Viu? Nós, ensinadores, professores, educadores, não entendemos a dimensão do processo educativo, em especial bíblico, mas a eternidade vai nos revelar. Porque uma palavra, um ensino, tudo isso fica gravado, guardado no coração daquele que está ouvindo. E é uma semente, mas no tempo oportuno o Senhor irá fazer crescer, desabrochar, e aquele ensino não tem como ninguém tirar. Aquele aprendizado não tem como se perder. Viu? Por isso é tão importante o ensino da palavra do Senhor. Conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que, necessariamente, ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas, do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com a mansidão e temor à razão da nossa esperança. Iniciamos falando sobre isso e vou terminar falando sobre isso. Crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido nesta aula e fique com Deus. Vamos orar e está terminado esta aula. Senhor, nós te damos graça por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pela lição que acabamos de ministrar. Senhor, nos ajuda, Pai querido, a cada dia, Senhor, a cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Abençoe cada professor, cada instrutor, cada mestre, cada doutor da Tua palavra, Senhor. Seja para aqueles que ministram para as criancinhas, ou seja para aqueles que ministram para os anciãos, para os jovens, para os adultos, seja aqueles que ministram na escola dominical, ou aqueles, Senhor, que ministram os cursos, também aqueles que ministram na graduação de teologia, Senhor, naqueles que ministram no mestrado de teologia e no doutorado, que todos sejam abençoados, que sejam capacitados, que sejam, Pai querido, cheios da Tua graça e do Teu conhecimento, para a glória e louvor do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Nós te agradecemos por tudo, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade e você tenha um bom dia na paz do Senhor. Fique com Deus. Até mais.